Provérbios 28 e o verso é de número 9. Enquanto você procura, eu quero fazer uma retrospectiva do nosso estudo, né? Da quarta-feira passada, que nós começamos na oração mencionada, em Gênesis 4:26. Aprendemos que a oração é uma necessidade universal, né? Salmo 65, verso 2, ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens, e que precisamos da ajuda do Espírito Santo para praticarmos a oração. A oração nos livra de tropeçarmos. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então Eliseu orou, né, quando Samaria estava cercada. Daniel, após ouvir o edito do rei, na cova dos leões, a igreja primitiva por Pedro. Paulo e Silas oraram também na prisão. Algumas considerações sobre a oração. Não há cristianismo sem oração, não há famílias fortes sem oração, não há igrejas vivas sem oração, não há obra missionária sem oração, não há poder espiritual sem a oração. A oração é o oxigênio da igreja e uma verdadeira, é uma evidência de que você nasceu de novo. Amém? No dia de Pentecostes, eles estavam unânimes em oração. A oração ela foi ordenada, buscar o Senhor, buscar a sua face continuamente. A oração é o dever e a gente nunca deve desfalecer. A oração, Jesus disse, até agora não pedis em meu nome, e pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E Paulo diz, orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Né? Se está alguém entre vós doente, ore. Amém? Se é uma ordenança, se não obedecemos, nós pecamos. O Senhor nos manda orar. Amém? Então vamos entrar na parte de hoje, que é Provérbios 28, verso de número 9. Todos encontraram? Quem encontrou, leia para mim, por favor. Aquele que desvia os seus ouvidos para não ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, o que desvia o ouvido da lei, até a sua oração será abominável. Olha aí. Olha aí, o que desvia o ouvido da lei, até a sua oração será abominável. Então, eu quero começar nessa quarta-feira falando sobre os fracassos da oração. Por que algumas orações não são respondidas e por que fracassamos nela? A primeira coisa é o desprezo da lei. Eu não posso desprezar a palavra de Deus. Eu não posso desprezar a Bíblia Sagrada. Ela contém toda a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus. A poderosa palavra de Deus, como o nosso diácono leu aqui hoje, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. Então eu não posso desprezar a palavra, eu não posso desprezar a lei. Se eu desprezar a lei e desprezar a palavra, a minha oração é abominável. A segunda coisa, causa de fracasso da oração, desobediência. A desobediência faz com que as nossas orações não sejam ouvidas. Não é? Está lá em 1 Samuel 14:37, quando Samuel desobedece a Jeová, na ordem que o Senhor havia dado a ele desobedece, então ele fracassa. A terceira coisa, teimosia, Zacarias 7, verso 13, quando eu clamei, diz o Senhor Jeová, eles não ouviram, assim quando clamarem, eu não os ouvirei. Olha aí que coisa terrível. Então, quando eu sou teimoso e o Senhor quer falar comigo e a gente está em teimosia, Ele também não nos ouve quando nós o clamarmos. Amém? Então, a teimosia, quando eu clamei, diz o Senhor Jeová, eles não me ouviram. E assim também, quando eu clamar, quando eles clamarem, eu não os ouvirei. Instabilidade, Tiago 1, verso 6 e 7. Alguém acha para mim? Tiago 1, verso 6 e 7. Tiago 1. Glória a Jesus Cristo Nazareno. Instabilidade. Olha aí. Mas apresente a sua petição com fé, sem duvidar de nada. Porque o que duvida é semelhante às ondas agitadas do mar. Olha aí. Impelidas de Um lado. Isso. Isso. Não penseis que o homem que duvida receberá algo do Senhor. Olha aí. Coisa terrível. Leu até o 7. É isso aí. Não é?
problema é que a gente quer viver uma vida de variação, né? De variação. Em cima e embaixo. Como é que Deus vai nos ouvir? Se a gente está como uma onda do mar, né? De um lado para o outro. Tiago 4:3, veja também, por favor. Pedi e não recebeis, porque pedis com malignidade. Olha aí, pedis e não recebeis, porque pedis com malignidade. Isso, para satisfazer ou santificar os vossos próprios desejos, não é? Então, olha só. Então, tem gente que pede, a Tiago ensina a pedir, confessa sem duvidar, porque quem duvida é semelhante às ondas agitadas do mar, impelidas de um lado para o outro. Então, não penseis que o homem que duvida receberá do Senhor alguma coisa. Então, isso é instabilidade, né? Então, a gente vive um mundo de crentes instáveis, de instabilidade, né? De dúvidas. E de muitas vezes não sabe o que vai pedir. Ele pede uma coisa hoje, amanhã ele mudou. Ele tem uma convicção para as coisas hoje, amanhã ele pede outra coisa. Ele busca outra coisa, ele ora por outra coisa. Tem que ter instabilidade. Instabilidade. Amém? E o 4:3 aqui, que a diaconisa leu, pedis e não recebeis, porque pedis com malignidade para satisfazer os vossos desejos. Olha aí, isso aqui é uma intemperança, né? Um egoísmo de querer as coisas para o seu próprio bel prazer. Então, muitas vezes, ou a maioria das vezes, nas nossas orações, há um fracasso nas nossas orações. Por quê? Porque somos desobedientes, por causa de pecados ocultos, por causa do desprezo da lei, teimosia, instabilidade e intemperança. Às vezes nossas orações não são respondidas por não estarem de acordo com a palavra de Deus. Então eu preciso orar de acordo com a vontade de Deus. Olha aí, Deus, Deus, Deus. Não deu eco aí? Então você precisa, eu preciso, nós precisamos aprender isso aí, amém? É pedir para o seu próprio bel prazer. Pedir com malignidade. Você não está pedindo para que outros sejam beneficiados, mas só para você. Isso, Deus, eu sempre digo, o que você vive beneficia quem? A sua vida beneficia quem? Ninguém, só eu. Oxe, então tem uma coisa errada. É a mesma coisa a oração. Quando eu oro, eu preciso aprender e você aprender, vamos orar mais pelos outros do que pela gente. Ou não é assim? Aí quando faltar lá 1 minuto para você acabar a oração, você fala assim, lembra-te de mim. Onde está isso? No livro de Neemias. Neemias fazia tudo. No final falava assim, lembra-te de mim, Senhor, para o meu bem. Então a gente às vezes é tão maligno, tão orgulhoso, tão soberbo, tão egoísta, que as nossas orações é em torno da gente. Não lembro de ninguém, a gente não lembra do irmão na igreja. Ô Senhor, lá o irmão lá, o fulano, tem misericórdia dele, da filha dele, da família dele, dos filhos dele. Precisamos orar assim, amém? Mais alguma pergunta, Carol? Por enquanto. Condições para obter êxito na oração. Então, como que eu vou obter êxito na minha oração? Segundo Crônicas 7:14. Vamos ler, segundo Crônicas 7:14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem que haver uma contrição. Entender que quando a gente está orando, a gente precisa se humilhar, a gente precisa orar, a gente precisa buscar a face, a gente precisa se converter dos maus caminhos. E se converter do mau caminho não é não fazer hoje e amanhã fazer e falar, puxa vida, não. A conversão genuína, ela traz mudanças, mudança de hábito, mudança de vida. Então, quando eu tenho um coração contrito e eu me humilho, o Senhor me ouve desde os céus, perdoa os meus pecados e sara a minha terra.
A segunda coisa para obter êxito é a sinceridade. Jeremias 29:13. E buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode, às vezes, e muitas vezes, e todas as vezes, enganar o homem, mas a Deus a gente não engana. Então, quando eu estou orando, quando você está orando, Deus está vendo a sinceridade do nosso coração, não do falar da nossa boca. Porque a nossa boca fala muitas vezes o que não está no coração. Fala muitas vezes aquilo que não é a verdade. Eu estou orando por alguém, intercedendo por alguém, mas não é minha vontade de orar por alguém, interceder por alguém. Minha vontade é orar por mim, orar pelas minhas coisas, pelos meus objetivos. Então Deus vê a sinceridade de que aquilo que você está fazendo é sincero, é verdadeiro. Você está orando e há uma verdade em você no ato da oração. Porque Ele olha para o nosso coração quando buscamos de todo o nosso coração. Resultado para que a oração seja ouvida é a fé. Marcos 11:24. Portanto, eu vos digo que tudo o que em oração perdides, crede que o recebereis e será vosso. Eu preciso orar e quando eu estiver orando, eu preciso crer naquilo que eu estou orando. Pastor, é possível? Tem gente que ora por orar. Ele não vai se ajoelhar para orar e falar assim, olha, eu vou receber a minha vitória, eu tenho certeza da minha vitória, eu vou orar e Jesus vai me dar a vitória. Eu vou orar no nome de Jesus, que é sobre todo nome, nome poderoso, que vai mudar a minha história, né? Vai me restaurar, vai abrir as portas, tem que ter fé para orar. O requisito importante para a oração é a fé, além da contrição, além, né, de você se humilhar, de você ter sinceridade, tem que ter fé, senão é como a onda do mar, como foi lido aqui já, a onda do mar. Você vai e volta, e estão cercados de pessoas, né, que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Estão bem hoje, estão mal amanhã. Estão crendo hoje, descrendo amanhã. Então, é necessário ter fé, ter fé. E é Jesus falando, portanto vos digo que tudo o que em oração pedirdes, crendo. Tem que orar crendo. Tem que orar crendo. Porque eu oro, porque eu creio. Porque eu oro, porque eu creio que há um Deus Todo-Poderoso que responde, que atende, que está no céu, que está vivo. Os seus ouvidos estão atentos à minha oração. Os seus olhos estão atentos a mim. Eu preciso crer nisso. Amém? Justiça. Para eu obter êxito na oração, eu preciso de justiça. Portanto, confessai os vossos pecados uns com os outros e orai uns pelos outros para serdes sarados. Esse confessar pecado aqui é pecado que você pratica contra o seu irmão. Você tem que confessar ele. Ô, meu irmão, pensei errado. Ô, meu irmão, eu agi errado. Ô, meu irmão, eu... Não é o seu pecado. Ufa, né? Ufa. Porque às vezes o teu irmão te chateia com alguma coisa e você não fala com ele que aquela atitude foi ruim. E aquilo vai criando em você uma casca contra aquela pessoa. Então, a Bíblia está dizendo aqui, Tiago dizendo que você tem que confessar uns com os outros e assim seremos sarados. Uma pessoa que não está sarada, ela não tem as suas orações ouvidas. Eu estou lá orando com amargura. Estou lá orando com inveja. Estou lá orando com algo contra o meu irmão. Não. Confesse os seus pecados, as suas culpas, e você vai ser sarado. E Deus vai te responder. Amém ou não? Obediência. Como eu tenho êxito na oração? Através da obediência. 1 João 3:22. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Eu preciso, a igreja precisa agradar a Deus. O Davi disse o seguinte assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.
O que Davi está dizendo? Gere prazer em Deus, gere alegria em Deus. E como eu gero prazer e alegria em Deus? Vivendo uma vida piedosa, de obediência, crendo nele, praticando a justiça. Então eu gero prazer em Deus, vivendo a palavra dele, obedecendo a sua palavra, guardando os seus mandamentos, que ali é agradável. E aí algumas coisas vão começar a acontecer em nossa vida que a gente nem espera, mas eu nem orei por isso. Você está agradando a Deus? Você está agradando ele e ele vai deleitar, ele se deleita e satisfaz os desejos do teu coração, do meu coração. Viver para agradar a Deus, para glorificar a Deus. Por isso que a gente falou de sinceridade já. Ah, mas eu faço isso, pastor. Você pode até dizer, tem gente que fala, tem gente que nem espera você ensinar, está dizendo, eu faço, eu não sei o quê. Ué, cadê o resultado que você faz? Cadê o resultado da vida de oração que você vive? Já que você fala que tem uma vida de oração, cadê os resultados dela? Cadê a aprovação para aquilo que você está fazendo diante de Deus? Eu tenho alguma coisa errada. Quando você ora, quando eu oro, se não há uma aprovação, se não há algo que agrade a Deus, tem algo errado aí. Será que é pecado oculto? Será que não é porque não tem sinceridade? Porque não tem contrição? Você não está contrito na hora da oração? Ou você chega com arrogância na hora da oração? Senhor, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que mudar a minha situação, o Senhor tem que mudar a minha história. Já viu o crente assim? Já tem um monte. Que está cheio de razão. Deus tem que fazer, Deus não fazer. Acho que Deus deve olhar lá do céu. Eu olho do céu e falo lá. Olha o barro. Olha o barro falando. Olha o barro falando. Então a gente precisa aprender a obedecer. E na obediência, nós receberemos. E na obediência, nós vamos ser atendidos. E na obediência, a glória de Deus se manifestará em nós quando estivermos orando. Precisamos aprender isso. Amém? Não existe tempo para a oração. Pastor, quanto tempo eu devo orar? Não tem tempo para oração. Tem, na verdade, aquilo que você precisa, eu e você precisamos fazer, é ter constrição, contrição, sinceridade, fé, humildade, obediência. Agora, o tempo não. Você pode ajoelhar em 2 minutos as coisas fluírem. Não está na Bíblia marcado o tempo da oração. Ela deve ser breve ou longa, dentro da vontade de Deus. Ele nos ouve e nos responde. Se formos achados dignos de sermos ouvidos. Então, não um tempo para oração. Não existe. Mas sim, a sua sinceridade, a sua obediência, o seu temor. Você não está indo diante de qualquer pessoa. Você está indo diante do Senhor dos Exércitos. Está indo orar diante de Deus, buscar a face do Senhor. Então tem que ir de uma forma correta, se apresentar com temor diante do teu Deus, para que as nossas orações elas possam ser ouvidas. Amém? E Paulo fala em Tessalonicenses 5,18, orai sem cessar. Amém? Outra coisa importante que nós temos que aprender é posição para a oração. Vamos lá, eu estou orando sentado. É correto eu orar sentado? Diga sim, é. Diga é. É. É correto eu orar de joelho? É. É correto eu orar deitado? É. É correto eu orar em pé? É. Porque não precisa, a posição não interessa. O que interessa é o momento em que você está orando. Como você está orando. Não é? Você pode estar orando de joelhos, com a cabeça no pó. Mas se não há constrição, se não há sinceridade, se não há fé, se não há obediência, adianta orar? E agora quando você está orando sentado, aí tem, estou contrito, eu estou em obediência, eu estou em sinceridade, eu estou em temor. Deus ouve a minha oração.
Jonas orou de que jeito no ventre da baleia? Que jeito que ele orou, Jonas? Ai, vou me colocar de joelho aqui. Não tinha jeito. Então a posição para só pode ser de joelho, de pé, com o rosto em terra. O importante é que eu e você vá até a oração da forma como o Senhor quer que estejamos diante dele. Amém? Então a posição não importa. Tem que falar, você não orou assim? Não, irmão. Não julgue. Não julgue quem está orando, a posição que está orando. Você não é juiz. Você não sabe como ele está orando. Como ele está clamando. Terminando. Abra a sua Bíblia em João 14, verso 13. Hoje vai ser rápido, é só o final do texto. Leia para mim alguém. Tudo que pedires a meu Pai em meu nome, isto farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Leia novamente, bem alto. E tudo que pedires a meu Pai em meu nome, E tudo que pedires a meu Pai em meu nome, isto farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha aí. Então a oração, ela tem de ser feita no nome de Jesus Cristo. Por isso que toda oração, ao término dela, tem que ser em nome de Jesus, o Nazareno. E se alguma, 14, se alguma coisa pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha aí. E se alguma coisa pedirdes em meu nome, eu o farei. Efésios 1, 21. O nome de Cristo é acima de todo o principado e de todo o poder, de potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. É nome sobre todo o nome que se nomeia, no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Quer ter vitória? É no nome de Jesus Cristo. Quer ter êxito na sua oração? É no nome de Jesus Cristo. Quando nós clamamos ao Senhor, através do nome de Jesus, Ele nos responde, porque isso é um mandamento, é uma ordem dada pelo próprio Cristo, e Paulo está dizendo que este nome é poderoso para realizar, para fazer, para curar, para mudar situações. O nome de Jesus de Nazaré. Então eu concluo dizendo, através da oração, movemos o poder que move o universo. Movemos esse poder em nossa direção para nos ajudar em todas as nossas angústias e necessidades. Aleluia. A oração é a chave para uma vida de vitória. Aplauda Jesus de Nazaré. Faz forte para Ele.